Alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Um balanço do que foi até agora esta 21ª rodada, a segunda rodada do retorno. O Inter não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Vencia o Palmeiras no Beira-Rio até o finalzinho, tomou o gol de empate, está uma posição acima da zona de rebaixamento, claro, com vários jogos atrasados, mas com um ponto a mais que o Fluminense, que abre o Z4, e com uma posição acima da zona de rebaixamento. Corinthians, primeiro com um jogador a mais, depois com 2 jogadores a mais que o Juventude, não conseguiu vencer em casa, em Itaquera, o Juventude. E o Grêmio, hein? 2 rodadas seguidas, fora da zona de rebaixamento. Tricolor ficou 11 rodadas seguidas no Z4, venceu 2 jogos seguidos e agora está fora da zona de rebaixamento. Fluminense 1, Bahia 0. Flu venceu a partida, vem em ascensão no campeonato, mas mesmo com a vitória, não conseguiu sair nesta rodada do Z4. Tudo isso a partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Vamos direto para a classificação que apresenta Botafogo como líder com 43 pontos na tabela. Flamengo 40 é o segundo colocado. Palmeiras 37 em terceiro e o Fortaleza na 4ª posição com 36. Não esquecendo que, nesta segunda-feira, 9 da noite em Cariacica, tem Cruzeiro e Fortaleza. Então, essa situação aqui vai mudar após o jogo dessa segunda-feira que encerra esta 21ª rodada, que é a segunda do retorno do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, Botafogo ou Flamengo, um dos dois vai terminar a próxima rodada, a 22ª como líder, isso é certo. Palmeiras ou Flamengo, pelo menos por enquanto, poderemos ter a partir dessa segunda-feira, nessa briga, Fortaleza ou o Cruzeiro. Então, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza ou Cruzeiro, na próxima rodada brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, essa galera aqui brigando pelo G4. Isso na próxima rodada, hein, pessoal? E o Bahia, que é o 7º colocado, briga pelo G6 contra o São Paulo. Lembrando que, na próxima rodada, o São Paulo enfrenta em casa, domingo, 4 da tarde, o Atlético Goianiense. Certo? E o Bahia tem o Clássico Bavi, na Fonte Nova, Bahia e Vitória. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 28. Bragantino 26. Vasco e Criciúma 24. Juventude 22. Grêmio, Vitória e Inter 21 pontos. Fluminense 20. Corinthians 20. Cuiabá 17. Atlético Goianiense com 12 pontos na tabela. Já é certo que fecha uma rodada atual, que termina nesta segunda-feira com Cruzeiro e Fortaleza, fecham no Z4 Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Por que essa galera aqui, os times estão pintados com uma outra cor? Por quê? Porque na próxima rodada, Juventude, Grêmio, Vitória, Inter, Fluminense, Corinthians. Desses 6 aqui, 2 deles vão terminar a próxima rodada no Z4, ao lado de Cuiabá e também de Atlético Goianiense. Cuiabá tem 17, mesmo que vença o Grêmio em casa, na Arena Pantanal, na próxima semana, não sai do Z4 porque no máximo vai a 20 pontos. O Inter já tem 21, ok? Sempre é bom lembrar, pessoal, que o Juventude, por exemplo, por causa da enchente aqui no Rio Grande do Sul, o Juventude tem aqui, ó, 19 jogos. Tem no momento, Juventude, 1 a menos que o Fluminense, 2 a menos que o Corinthians, o mesmo número de jogos que o Cuiabá e 2 jogos a menos que o Atlético Goianiense. O Grêmio, mesma situação do Juventude, ó. Vira aqui, 1 jogo a menos que o Flu, 2 a menos que o Corinthians, mesmo número de jogos que o Cuiabá e 2 jogos a menos que o Atlético Goianiense. E o Inter, que hoje é o primeiro clube fora do Z4, tem, no momento, 4 jogos a menos que o Fluminense, 5 jogos a menos que o Corinthians, 3 jogos a menos que o Cuiabá e tem também 5 jogos a menos que o Atlético Goianiense. Então, se o Inter conseguir pontuar nos jogos atrasados, poderá sair dessa confusão aqui. Mas tem que pontuar e tem que vencer os jogos, porque o Inter já não vence há 7 rodadas no Campeonato Brasileiro
Se contarmos Copa do Brasil Sul-Americana, já são 11 jogos sem vitória do Inter. Beleza? Próxima rodada. Daqui a pouco eu falo dos jogos desse domingo. Próxima rodada tem, no sábado, dia 10, 4 da tarde, Fortaleza e Criciúma. Às 7 da noite jogam Cuiabá e Grêmio. 9h30, 3 partidas. Corinthians e Bragantino. Tem clássico em BH entre Cruzeiro e Atlético. Tem também clássico no Rio entre Vasco da Gama e Fluminense. Domingo, dia 11, Dia dos Pais. 11 da manhã em Caxias do Sul tem Juventude e Botafogo. 4 da tarde, Bavi, na Fonte Nova, Bahia e Vitória. 4 horas também tem Flamengo e Palmeiras. Tem São Paulo e Atlético Goianiense. E fechando a próxima rodada, que é a 22ª terceira do retorno, no domingo, Dia dos Pais, 7 da noite no Beira-Rio, tem o Inter contra o Atlético Paranaense. Algumas questões da rodada dos jogos desse domingo, pessoal. Deixa eu começar aqui com o Inter, que não ganha 7 jogos no Brasileiro, no geral não ganha 11 partidas. O Inter estava se recuperando, jogando bem. Aliás, melhor jogo da era Roger Machado do Internacional. Melhor jogo do Inter com o Roger no comando, mas mesmo assim, o Inter desempenhando, mas não conseguindo transformar as chances que teve de gol em gols. Consequentemente, famosa batida, frase do futebol, quem não faz leva. O Bruno Henrique marcou um golaço para o Inter no primeiro tempo, o Inter quase chegou ao segundo gol na primeira etapa, ainda teve chance na segunda etapa, contra-ataques e tudo mais não foram aproveitados, até que o Rony empatou a partida já aos 43 da segunda etapa. Então o Inter não vence há 7 jogos no Brasileiro, e o Palmeiras já não vence há 3 partidas no Brasileiro. Lembrando que o Inter está a uma posição do Z4 e com 1 ponto a mais que o Fluminense, que abre a zona de rebaixamento. Por falar em Flu venceu com um gol do Cauã Elias o Bahia, subiu na classificação, vem crescendo na tabela, mas não o suficiente ainda para sair da zona de rebaixamento. Tanto é que é o seguinte, o Flu, pessoal, tem 4 vitórias seguidas, o Fluminense tem. Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e agora Bahia. Se contarmos o empate que teve antes desses 4 jogos com vitória, são 5 partidas sem perder o Fluminense. E mesmo assim o Flu segue na zona de rebaixamento com 20 pontos na tabela, 1 a menos que Inter, Vitória e também que a equipe do Grêmio. E o Bahia, hein? Bahia descendo a ladeira, momento preocupante do Bahia, que não vence já há 5 jogos no Brasileiro, 2 empates, 3 derrotas. Última vitória foi contra o Furacão, lá em Curitiba, vitória por 3-1. Então, há 5 jogos o Bahia não vence no Campeonato Brasileiro e na próxima rodada tem Bavi. Por falar em Furacão, o Atlético Paranaense tinha expectativa que o Grêmio jogasse com reservas contra o Furacão e o Furacão com titulares contra o Grêmio. O que aconteceu? O Furacão também entrou com reservas. Foi um jogo de reservas, mas um jogo dominado pelo Grêmio. O Grêmio fez logo 2-0, na abertura da partida já, marcou com o Gustavo Martins e depois marcou também com o Monsalve, aliás, boa estreia do Monsalve que acabou, portanto, marcando o segundo gol do Grêmio. Depois saiu no segundo tempo, Monsalve, entrou Aravena, também estreia do Aravena, aí um pouco mais discreta. O Grêmio já não perde, pessoal, há 4 jogos no Brasileiro. Tem 3 vitórias e um empate na sequência invicta aí, venceu Vitória, venceu o Vasco, agora venceu o Atlético Paranaense. E o Furacão, pessoal, tem apenas uma vitória, só uma vitória nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. A vitória foi contra o Cuiabá na Arena Pantanal por 2-1. Para fechar esse giro desse domingo, Corinthians 1, Juventude também 1. Começo do jogo, o Juventude foi para cima, marcou com o Alan Ruschel, vitória parcial da equipe do Juventude, até que nos acréscimos do primeiro tempo, 46, mais ou menos 47 do primeiro tempo ali, o goleiro Gabriel do Juventude foi expulso, jogada errada do Juventude na saída de bola, o Gabriel acabou fazendo uma falta no Giovani, foi expulso de campo, o último homem e tudo mais, foi expulso de campo o Gabriel. O Juventude vencia por 1-0. Começou o segundo tempo, o Juventude com um jogador a menos, consequentemente, o Corinthians com um jogador a mais, conseguiu empatar com o Pedro Henrique, jogador do Inter. Depois, a 37, o Lucas Barbosa foi expulso. Como o jogo foi até 52, então dos 37 do segundo tempo até 52, isso dá 15 minutos, mais ou menos de partida, durante 15 minutos, o Coringão jogou com 2 jogadores a mais e mesmo assim
não conseguiu fazer o gol da vitória. Corinthians não vence há 3 jogos, tem 2 empates e uma derrota da sequência. E o Juventude, após a saída do Roger Machado, que agora é técnico do Inter, não venceu mais no Brasileiro. São 5 jogos até agora, com 3 empates e 2 derrotas do Juventude. Fluminense 20, Corinthians 20, Cuiabá 17, Atlético Paranaense 12, é a turma que estaria caindo hoje para a Série B da próxima temporada. Botafogo 43, Flamengo 40, Palmeiras 37, Fortaleza 36, hoje os 4 estariam indo para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América, a Libertadores 2025. Lembrando que nesta segunda-feira à noite tem Cruzeiro e Fortaleza, a questão aqui pode mudar, Fortaleza ou Cruzeiro, um dos dois aqui pode assumir a terceira posição, passando, portanto, a equipe do Palmeiras. Se der empate entre Cruzeiro e Fortaleza, posições mantidas, com o Palmeiras em terceiro, Fortaleza ocupando a 4ª posição, Cruzeiro em 5º. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza assume a terceira posição, vai a 39. Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro ultrapassa Fortaleza e Palmeiras e ele, Cruzeiro, assume a terceira colocação na tabela. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fui!